Olá, por aqui o professor John Moraes. É um prazer imenso estar te recebendo aqui no canal Enfermagem de Emergência, nesse canal que nós trazemos sempre aqui atualizações com muito carinho, com muita dedicação para você que é um amante da urgência e emergência, você que é um profissional de enfermagem, que quer ter mais conhecimento, que busca atualizações. E hoje nós iremos trabalhar aqui uma temática, que é uma temática muito importante, relacionada com atendimento ao trauma. Nós iremos trazer aqui, ao longo desse nosso vídeo, ao longo dessa nossa apresentação, os conceitos que estão na 10ª edição, prestar atenção, hein? Na 10ª edição do PHTLS, do Pre-Hospital Trauma Life Support, isso mesmo, atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. Esse curso, né, esse livro, né, que é um livro também muito conhecido, né, muito utilizado no nosso país, no nosso território, né, em relação aos seus princípios. E nós iremos ver aqui, mudou alguma coisa? Tem alguma coisa diferente? O que é que nós precisamos aqui trazer à tona? Vamos fazer uma aula aqui bem legal, uma aula bem diferenciada, né, que você normalmente não encontra aqui no YouTube com tantos detalhes como nós iremos trazer aqui, de acordo com o que consta no manual, de acordo com o que consta no livro, né? Então isso aqui serve para você que se prepara para um concurso, isso aqui vai servir para você que quer ter mais expertise na área de urgência e emergência. Então, seja muito bem-vindo. Eu já vou te falando, ó, se você não é inscrito aqui ainda no canal Enfermagem de Emergência, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque é muito importante para que sempre que nós postarmos um novo conteúdo, você possa ser notificado para que dessa forma você receba ali em primeira mão esse conteúdo que nós preparamos aqui com muito carinho. Então, sem mais delongas, o que é que nós iremos trazer aqui para você? Nós iremos trazer aqui uma aula relacionada com avaliação, olha só, avaliação primária. O nosso foco aqui, pelo menos hoje, o nosso foco aqui é a avaliação primária. Essa nossa aula aqui, que está relacionada com a 10ª edição do PHTLS, né? Usamos ele como uma referência bibliográfica, que não tem nenhum material específico, né, do curso, a não ser algumas imagens, né, que a gente coleta ali fazendo toda a referência do manual. Mas o que é que acontece? Se você quer mais informações, por exemplo, sobre outras temáticas, acesse aqui nesse canal a playlist de trauma, né? Que lá a gente já tem conteúdo relacionado com os princípios de ouro, né, do atendimento pré-hospitalar, do PHTLS, na 10ª edição, né, o que foi que mudou, né, então a gente já trouxe esse conteúdo aí. Além disso, tem outro conteúdo muito bom que a gente já postou aqui no canal que está relacionado com torniquetes, e aí a gente faz esmiuça esse assunto com as recomendações do PHTLS, do ITLS, do comitê do TC3, né, então muita coisa, muito conteúdo. E a proposta aqui é que essa aula ela esteja agregada à nossa playlist, né, a nossa playlist de trauma, onde a gente vai trazer várias outras aulas e o grande objetivo é que você participe dessa série que a gente está fazendo aqui, que é trazendo ali todas as atualizações de acordo com todos os capítulos do PHTLS da 10ª edição. 10ª edição, que o pessoal ainda não está nem com o manual ainda traduzido, né, de maneira adequada ali, sendo vendido nas livrarias, mas a gente já está trazendo aqui para você em primeira mão, como já fizemos também lá no Instagram, @prof.johnmoraes. Se você não segue lá, aproveita, segue lá no Instagram também, que a gente sempre está trazendo conteúdo relacionado com a emergência lá, né? Então lá, assim que houveram as atualizações, fizemos muitas lives, né, relacionadas com as atualizações. E vamos, sem mais delongas aqui, trazer esse conteúdo, né, para você. Tá? Então, olha só, primeiro tópico importante, né, o que é introduzido, né? Quando são identificadas condições com risco, olha só, com risco de vida, a intervenção imediata e a reanimação, elas são iniciadas. É exatamente para isso que serve o que nós chamamos de avaliação primária. É para identificar situações que apresentam risco à vida do doente e eu intervir de maneira rápida, de maneira eficaz, né, de maneira assertiva. É isso que eu tenho que entender. Então, a avaliação primária, ela serve especificamente para isso. Se o tempo e as condições permitirem, olha só, se o tempo e as condições permitirem, uma avaliação secundária é realizada para lesões que não apresentam risco à vida,
né, nem aos membros, né, muitas vezes durante, olha só, o transporte. É aí que nós iremos executar a chamada avaliação secundária, que não é o objetivo desse vídeo, mas a gente está conceituando aqui, são lesões ali que não podem passar despercebidas, nós temos que identificar e que podem, inclusive, depois serem agravadas, né, e dessa forma aí eu preciso identificar elas. Nós teremos um vídeo depois detalhando, né, o conteúdo sobre a avaliação secundária. O que é que eu preciso fazer, como é que eu executo uma avaliação secundária de maneira adequada, mas por enquanto não é o nosso objetivo aqui. Pacientes críticos não devem ficar na cena para receber cuidados que não sejam para gerir ameaças imediatas à vida, tá? Então você não perde esse tempo lá na cena se o doente ele não tem nenhuma ameaça à vida, né? A menos, é claro, que eles estejam, olha o detalhe, presos ou existam outras complicações que impeçam o transporte precoce. Um belo exemplo que a gente tem são aqueles pacientes que eles estão presos em ferragens. Por exemplo, o paciente está preso em ferragem, né? Então, se ele está preso lá naquelas ferragens, eu não vou conseguir removê-lo ali até que eu tenha ali realmente o recurso necessário, né? Um desencarcerador, né? Uma equipe treinada para poder fazer a remoção desse paciente. Então, dessa maneira, é uma situação aí que ela foge à regra, né, que é a regra habitual. Então, não posso... Muita atenção para isso que eu estou te falando desde aqui, já do início aqui. A gente vai tocar nesse ponto mais adiante, mas guarde isso. Eu não posso retardar o transporte do paciente grave. Nós temos um conceito muito importante, que é, a partir do momento que eu identifico que o doente ele é grave, eu preciso me preparar para iniciar o transporte desse doente, né? No trauma, a gente sabe que temos muitas complicações, entre elas o sangramento, a hemorragia interna, que é muito preocupante. E falar em outras lesões, tem várias outras lesões também, como a lesão cerebral traumática, mas se pararmos para analisar, esses pacientes eles precisam de recursos que estão no intra-hospitalar, cirurgia, sala de operação, hemocomponentes, né, para poder ali restabelecer ali basicamente ali a sua hemostasia de maneira adequada, né, conseguir realmente efetivamente parar o sangramento, né. Então a gente tem que entender que tem recursos que somente no intra-hospitalar nós iremos conseguir. Mas vamos que vamos, né? Aqui a gente só conceitua isso, que já é uma discussão de longa data, né, que é hoje é muito melhor nós chamarmos de período de ouro, né, o período dourado, do que de hora dourada, né, ou hora de ouro, né? Esse conceito aqui é um conceito aí que durante muito tempo a gente falou, né, e chamou de hora de ouro, né? E o que é que acontece? Nem todo paciente, depois do evento, ele tem uma hora. E alguns pacientes podem ter também mais de uma hora para poder tratar suas lesões. Então, por isso que não é tão assertivo a gente falar de hora dourada, né, ou de hora de ouro, né, golden hour, né, não é interessante fazermos isso. Melhor falarmos de período de ouro, né, que é um período crítico que nós temos depois que o paciente vítima de trauma ele apresenta, né, aquelas lesões, né, naquela fase inicial e nós precisamos intervir, nós precisamos conceituar dessa maneira. Então, nem todos têm, como a gente falou aqui, uma hora, né? Isso é um tópico muito importante. E aí a gente estabelece aqui agora quais são as nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? Quando eu vou para um evento, um atendimento ao trauma no pré-hospitalar, isso aqui vale para todos os conceitos, tá? Então, analisa aqui junto comigo. Ó. Estabelecendo aqui as prioridades. Primeira prioridade que a gente tem, essa daqui é a mais importante de todas, a avaliação do local e da segurança do local, né? Isso aqui envolve você utilizar equipamentos de proteção individual, precaução padrão para sangue, fluidos corporais, precaução para gotículas, aerosóis. Será que é necessário? Né? Depende do contexto, né? Por exemplo, a gente pensa no contexto de que o ambiente ele exija, né? Por exemplo, a gente viveu uma situação recentemente de pandemia, né? Então eu não sabia muitas vezes ali se aqueles pacientes eles poderiam ou não, né, ter a doença. Então era prudente, né, diante daquele cenário que estávamos atendendo, pensarmos nessas precauções, né? Mas no geral a gente tem que ter ali precaução padrão, né, para a contaminação por fluidos corporais, por sangue, né? Então é muito importante a gente lembrar disso, tá? Segundo tópico importante, então, segurança aqui do local, né? Identifique a necessidade de recursos adicionais. Se você está antenado, a gente está falando aí, na verdade, a gente já falou, já citou dois princípios de ouro, né? Que são citados pelo PHTLS. O primeiro deles, né? Garantir a segurança do local, né?
a sua segurança, dos demais socorristas e da vítima. E o segundo aí, avaliar a necessidade de recursos adicionais. Isso envolve muitas coisas. Por exemplo, será que a minha ambulância, que é uma ambulância do SAMU, uma ambulância de suporte, ela vai conseguir, né, resolver a situação naquele ambiente? Será que se eu estou lá numa unidade de suporte básico de vida, pode ser que eu precise do suporte avançado? Será que eu não preciso de um auxílio dos bombeiros, de uma ajuda dos bombeiros, né, para uma situação específica de resgate, por exemplo? Será que eu não preciso do recurso adicional da companhia elétrica, né, para uma fiação, um poste que caiu, alguma coisa dessa natureza? Então, a sua mente ela precisa trabalhar nesse conceito aí para pensar na possibilidade de recursos adicionais. Além disso, é claro, a gente tem que pensar nos incidentes com múltiplos pacientes, né, incidentes com vítimas em massa, que pode sim também ser uma situação de você necessitar de recursos adicionais. Terceiro tópico, a gente entra aqui na avaliação do indivíduo, né, na avaliação do paciente. Aqui tem 3 coisas importantes para a gente falar. Primeiro, a gente tem que avaliar condições que podem resultar na perda de vidas. Primeiro tópico. Segundo tópico, condições que podem resultar na perda de membros. Então, note que o membro aqui ele é secundário. E terceiro tópico, todas as outras condições que não ameaçam a vida nem o membro, né? Então, isso fica aqui em um terceiro plano, né? Vai ficar num terceiro plano. E aqui a gente vai conceituar aqui um tópico importante ainda nesse contexto aqui da avaliação inicial, que é o trauma multissistêmico, para a gente poder entender o que é trauma multissistêmico, como a gente vê aqui, né? Então, isso aqui é um box, né, que tem no próprio manual do curso, né? E o que é o trauma de sistema único, né? Como a gente fala que multissistêmico, tem lesões envolvendo mais de um sistema corporal, né? Então, tem mais de um sistema corporal envolvido, como, por exemplo, sistema pulmonar, circulatório, neurológico, gastrointestinal, musculoesquelético e tegumentar. Um exemplo que a gente tem, vamos dar um exemplo aqui, seria um paciente envolvido em um acidente de automóvel que apresenta um TCE, contusões pulmonares, lesão esplênica, né, lesão no baço, com choque e fratura de fêmur. Olha a quantidade de lesões que tem e o impacto em diversos sistemas que a gente tem aqui, né, nesse contexto. Agora, olha só, um paciente com trauma de sistema único, né, que não é multissistêmico nesse caso, né? Então, ele tem lesão apenas de um sistema do corpo. Um exemplo seria um paciente com uma fratura isolada no tornozelo e sem evidência de perda de sangue ou choque. Os pacientes geralmente apresentam mais de uma lesão nesse único sistema, né? Então, é isso que a gente tem aí como essa definição do que é o trauma multissistêmico e o trauma de sistema único, né? E aí a gente começa a trabalhar agora o atendimento em si ao paciente. E o primeiro conceito que nós iremos falar aqui, que consta lá na 10ª edição, que consta na 9ª, que consta na 8ª, constava em várias outras edições, é o conceito de impressão geral. Isso aí não tem mudanças, né? Não tem nenhuma modificação relacionada com isso. Na verdade, esse capítulo não traz mudanças ali robustas, né? Nada que realmente mude ali estruturalmente a nossa avaliação. Mas o que acontece? Impressão geral, você tem que guardar alguns detalhes interessantes. É muito importante você estar atento para as pistas que são dadas pelos seus sentidos, para o que você vê, para o que você escuta, para o que você sente de cheiro, por exemplo, na cena, né? Então isso pode levantar a suspeita ali de vários problemas. Maravilha. E eu tenho que atentar ao que é a impressão geral. É bater o olho no paciente sem nem tocar nele, sem nem avaliar, né, aquele paciente ainda, executando a avaliação primária propriamente dita, né, sem fazer ali aquele X, A, B, C, D, E. Mas eu já vou observar pontos importantes, porque quando eu chego na cena, eu percebo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então eu já consigo escutar algum barulho. Será que tem um som anormal na via aérea, né? Será que a posição daquele doente, será que está refletindo para mim um paciente que está inconsciente ou um paciente que está consciente? Eu percebo poça de sangue no chão, alguma coisa dessa natureza, né? Então tudo isso chama a nossa atenção. Então é sobre isso que a gente tem que se debruçar agora e pensar, né? Então olha só, impressão geral, eu faço algumas perguntas. Tem hemorragia externa grave? Eu não estou ainda no X, né, do exame primário ali, não, mas tem hemorragia externa grave, percebo poça de sangue no chão, por exemplo, né? Eu noto ali uma poça de sangue, sangue jorrando, né? O paciente, ele movimenta o ar de maneira eficaz, eu percebo o doente respirando ali. Eu não parei para avaliar a ventilação do doente, mas eu percebo isso. Ele está acordado ou sem resposta? Ele se move espontaneamente? Então, note que isso aqui eu não preciso de muito tempo, né, para dedicar para poder ter essas respostas. É bater o olho ali e eu vou perceber.
O profissional, ele se identifica, né? Isso é um tópico importante na impressão geral, você se identificar para o paciente, perguntar o nome do paciente e o que aconteceu. E olha só, com essa simples resposta aqui, se o paciente ele não é capaz de fornecer as respostas ou se mostra angustiado, é necessária a realização de uma avaliação primária detalhada para identificar ameaças à vida. Olha que legal. Então, simplesmente com isso. Por quê? Porque eu sei que um doente que ele não consegue me fornecer as respostas, será que ele não está falando nada? Ele não está conseguindo ali ter nenhuma resposta verbal? Esse doente, será que ele não tem um comprometimento da via aérea? Será que esse doente ele não pode estar, por exemplo, em uma parada cardiorrespiratória, em uma parada respiratória? Né? Então é importante avaliarmos isso, tá? Então atenção para esses tópicos. E a gente entra aqui na avaliação primária no que é o mais conhecido, né? Foi o grande boom quando saiu a nona edição, né? Que atualizou, né, esses conceitos, né? Na décima edição não houve nenhuma mudança, que é o chamado X ABCDE, que nós iremos detalhar, né? Então, o X fazendo referência a hemorragias sanguinantes, né? Controle de sangramento externo grave. O A, de manejo das vias aéreas e restrição de movimento da coluna vertebral. O B, fazendo referência aqui à respiração, à ventilação e oxigenação. O C, fazendo referência à circulação, onde avaliamos a perfusão e outras, né, hemorragias, né, possivelmente podem estar presentes. O D, que está relacionado com disfunção, déficit ou deficiência, né, ali no paciente, do ponto de vista neurológico. E o E, fazendo referência à exposição e ao ambiente para que você previna a hipotermia. Show de bola? Vamos analisar agora, vamos detalhar aqui cada um desses tópicos, vendo aqui preferências que podem ser utilizadas, né? Os princípios eles já estão aí, a gente já sabe quais são. Agora nós precisamos entender um pouco sobre algumas preferências que podem ser utilizadas. No X aqui, na parte das hemorragias exsanguinantes, né, nós temos que identificar, olha só, imediatamente e tratar essas hemorragias, porque elas são ameaçadoras à vida, elas vão ameaçar a vida do doente. Então, nós temos diversas maneiras de controlar essas hemorragias, né? Até aqui na imagem eu estou mostrando aqui o chamado torniquete juncional, né? Que mais adiante eu vou mostrar imagens reais ali desses torniquetes, né? Então, essa imagem aqui, ela consta no livro, né? Na 10ª edição do PHTLS. Esse torniquete aqui, pelo desenho dele aqui, esse aqui é o torniquete juncional de compressão também da aorta abdominal, pelo design dele, que a gente percebe aqui, mais adiante a gente vai ver imagens, né? Torniquete de extremidade pode ser uma técnica, dependendo se a hemorragia é na extremidade, né? Membro superior, membro inferior. Agentes hemostáticos, né, podem ser uma opção, né? Lembrando que os agentes hemostáticos, eles aceleram o processo de coagulação, de parada ali daquele sangramento. No entanto, não é o agente hemostático por si só que vai ocasionar isso. Eu preciso sempre estar realizando ali a pressão necessária, né? Preenchimento da lesão, por exemplo, um curativo compressivo, uma pressão direta em cima do local, para poder conseguir êxito, né, em parar esse sangramento. A gente tem que estar atento para isso, tá? Então não é simplesmente colocar ali o agente hemostático e esperar a mágica acontecer. Pressão direta em cima do local que sangra, o torniquete juncional, que eu já digo de cara, não é comum a gente ter torniquete juncional nos serviços, né? A gente percebe aqui nessa imagem aqui vários torniquetes, e aqui eu listei aqui os torniquetes que eles são recomendados pelo comitê do TC3, a gente falou muito sobre isso aqui no vídeo passado, onde trabalhamos torniquete de extremidade, né? Então aqui nós temos, por exemplo, o Combat Application Tourniquet, né? O torniquete CAT, o SAM, né? Então várias preferências aqui, o Soft, o TMT, TX2, TX3, o REMT, né? Então, assim, tem várias possibilidades, né? Várias preferências. Todos esses torniquetes aqui são torniquetes que são recomendados, torniquetes não pneumáticos, né, que são recomendados pelo comitê do TC3. E aqui a gente percebe torniquetes pneumáticos que são recomendados pelo comitê do TC3, né? O Emergency Medical Tourniquet, né? O Tactical Pneumatic Tourniquet, né? TU, né? E aqui a gente vê uma imagem aqui, né, mostrando aqui exatamente o uso do EMT, né, que é esse que nós percebemos aqui. Então, são opções. Outra opção que a gente tem aqui, né, que não é muito comum, né, não é disponível, mas que a literatura registra, isso consta lá no livro, isso consta na 10ª edição, né, já constava também na 9ª, são os torniquetes juncionais. Nós temos aqui o CROC, né,
que é o Combat Reed Clamp, né, que a gente está percebendo aqui, a gente nota, né, parece uma engenhoca aqui para poder, essa áreazinha aqui, né, à medida que ela é torcida aqui, como a gente está vendo, ela vai gerar pressão ali naquela área juncional, comprimindo ali a artéria ilíaca aqui, fazendo com que eu tenha ali a parada do sangramento. A gente tem aqui o JET, né, que é esse outro torniquete que tem aqui esses dispositivos, né, que vão gerar a compressão. Isso aqui quando a gente fala ali a nível dessa região inguinal. E aqui a gente está vendo um dos mais conhecidos no Brasil, né? Depois eu posso até fazer um vídeo mostrando para você esse equipamento aqui, que é o SAM Juncional Tourniquet, né? É o tourniquet juncional da SAM, que ele é muito interessante, né? A gente pode usar ele tanto nessa área inguinal como na área axilar também, é bem interessante. E ele tem aqui um sistema pneumático, né? Onde através desse dispositivo aqui chamado de handpap, né? Quando ele é apertado, né, o TCD aqui ele vai inflar e vai comprimir, né, a artéria, comprimir o vaso, bloqueando o fluxo sanguíneo, né? Então é bem interessante. E aqui a gente tem aqui até um estudo que ele compara, né, os torniquetes juncionais, né, um estudo aqui do comitê do TC3, né, que mostra aqui, né, essa comparação de dados sobre o torniquete juncional da aorta abdominal, que é esse aqui, que inclusive naquela imagem ele parece muito, pelo menos parece muito com aquele que a gente viu, né, lá no desenhozinho que é mostrado no PHTLS. Aqui o CROC, aqui a gente está vendo o JET e aqui o torniquete da SAM, né? Então eles são mostrados, né? Inclusive o próprio torniquete da SAM também aqui, ele pode ser usado como uma cinta pélvica também, né? Desses aqui que a gente está mostrando, né? Então é bem interessante. E só um dado interessante, né? O AAJT, né? Ele é um torniquete que ele pode ser utilizado tanto na área, né, na área inguinal, como pode ser utilizado ali na área axilar, como ele também tem um mecanismo que pode ser utilizado comprimindo o abdômen, fazendo uma pressão sobre o abdômen, comprimindo a aorta na sua porção abdominal, né? Então ele tem um diferencial, né? É bem interessante, né? Então a gente precisa lembrar desses detalhes. E aí a gente fala aqui de um outro tópico que são os agentes hemostáticos, né? Os agentes hemostáticos, como a gente falou, são adjuntos. Eles vão ajudar, né, nessa parada do sangramento, né, de maneira que eu preciso executar ali o preenchimento da lesão, eu preciso executar a pressão no local e o agente hemostático ele vai me dar ali um plus, ele vai acelerar o processo, né? Então, se eu precisaria, por exemplo, pressionar aquela área ali por uns 10 minutos mais ou menos para poder parar o sangramento, com o agente hemostático eu vou ganhar o quê? Tempo, né? Então esse tempo vai ser reduzido ali para 3 minutos, né? 5 minutos, né? Depende muito ali do agente hemostático. Nós temos alguns representantes, né, que são muito conhecidos de agentes hemostáticos, como por exemplo a Combat Gauze, né, que é da família Quick-Clot, né, que basicamente aqui a Combat Gauze, né, você percebe aqui que é uma gaze embalada aqui em Z, como nós notamos aqui, que é impregnada com uma substância chamada de caulin, que é um mineral inerte, e que ele acaba agindo sobre o próprio sistema de coagulação do indivíduo e favorecendo a coagulação. Um outro agente hemostático, né, que a gente percebe aqui é o Celox, né, que a gente está com Celox Gauze, né, que também é uma gase embalada em Z, mas que é impregnada com uma substância chamada de quitosana. Essa substância, ela forma ali parece uma pasta, né, que vai favorecer o processo de coagulação. Então, não age diretamente sobre o sistema de coagulação, mas propicia um meio, né, para que a coagulação ela seja ali mais rápida, né, mais eficaz ali naquele contexto, tá? Então, é bem interessante nesse sentido, né? A quitosana, que é um material derivado de crustáceos, né? E aqui a gente está com outro representante aqui, que é a chitogause, e a chitogause também é a base de quitosana, né? Então, só para a gente representar aqui, né, e mostrar que alguns agentes hemostáticos que podem ser utilizados nessa fase aqui, no X, na fase das hemorragias exsanguinantes. E a gente entra aqui no A, onde nós trabalhamos o manejo das vias aéreas e a restrição do movimento da coluna vertebral, né? Nas vias aéreas, nós precisamos entender que nós temos que ter uma via aérea que ela está pérvia, ela está limpa, ela está desobstruída. E para isso eu preciso, por muitas vezes, se o doente ele não tem via aérea patente, executar manobras. Podem ser manobras manuais, né, ou então aspirar a via aérea, limpar aquela via aérea que pode estar
com sangue, né, com secreção, né? Então pode ser que eu precise executar algumas dessas preferências, como por exemplo aqui manobras manuais, né, manobras manuais de aspiração, né, adjuntos como a cânula orofaríngea, a cânula nasofaríngea, dispositivos extraglóticos, a intubação, né, dependendo ali da qualificação do profissional, assim como os dispositivos extraglóticos, né, via aérea cirúrgica, né? E aí a gente percebe aqui, por exemplo, aqui está sendo executada aqui a manobra de tração da mandíbula, né, muito conhecida como jaw thrust, né. Aqui a gente percebe a execução da manobra chamada de chin lift do trauma, né, e essa manobra aqui, um operador ele estabiliza a cabeça, o outro operador ele puxa o mento do paciente. Note que a cervical está estabilizada, que a aspiração, olha só, a aspiração aqui com um catéter rígido, né, aqui é o catéter tipo Yankauer, né, tem outros também, como o do Cato. A gente percebe que a cânula nasofaríngea, cânula orofaríngea, né? Essa cânula aqui, se não me engano, aqui é uma cânula do tipo Berman, né? Você pode ter a cânula do tipo Guedel também. E aqui a gente percebe um tubo laríngeo, né? Que é um dos tipos de dispositivos extraglóticos, né? Ventilação com bolsa, válvula, máscara, intubação aqui, nota que na intubação aqui, após a intubação, foi inserido aqui um capnógrafo também, né? Para monitorar ali o posicionamento do tubo. Nós teremos aqui uma aula de análise depois do capítulo sobre manejo de vias aéreas, né, do PHTLS da sua 10ª edição. Então não perde, né, fica atento, por isso que é muito importante que você se inscreva, né, aqui no canal, ative o sininho de notificações para que quando colocarmos esses conteúdos você já esteja ali recebendo eles em primeira mão. Tranquilo? Então, restrição de movimento espinhal, deve-se suspeitar de lesão medular em todos os pacientes traumatizados com mecanismo de lesão contuso significativo até a lesão medular estar definitivamente descartada. Isso aqui a gente está falando especificamente do trauma contuso, porque quando a gente vê o fluxograma de tomada de decisão para restrição de movimentos da coluna, o trauma penetrante isolado, ele é, na verdade, ali uma das contraindicações para restrição do movimento da coluna, tá? Então, muita atenção para esse detalhe. Por isso que está sendo catedrático aqui, né, o que a gente está recomendando. Pacientes idosos e cronicamente debilitados, eles têm ali um maior índice de suspeita, né, de lesão, né? Principalmente idosos, porque muitas vezes os idosos eles têm uma dificuldade de você conseguir avaliar de maneira adequada a dor que ele está sentindo. Às vezes tem problemas como diabetes associado, que já gera ali alterações sensoriais que podem acabar fazendo com que esses idosos eles venham a ter fatores que mascaram, né, a identificação da lesão. Tranquilo? Então vamos seguindo, vamos que vamos aqui, vamos para a etapa B, onde na etapa B nós avaliamos a respiração, ventilação e oxigenação. O que é que nós fazemos aqui nessa etapa? Como é que consta, né, no manual, no nosso livro? Inspecione se há movimentos respiratórios, primeiro tópico, veja isso. Se não houver, inicie ventilação com bolsa, válvula, máscara, né? O vulgo AMBU, né, como muitos conhecem. Forneça oxigênio suplementar quando estiver disponível e mantenha a restrição dos movimentos espinhais quando for indicado. Considere o manejo de vias aéreas, né, com adjuntos, né, como cânula orofaríngea, cânula nasofaríngea, dispositivos extraglóticos, intubação, né, se for necessário. E avalie o padrão, olha só, o padrão ventilatório e mantenha a saturação maior ou igual que, isso aqui é um ponto importante, até um dos princípios também de ouro, né, maior ou igual que 94%. Forneça oxigênio suplementar conforme a necessidade. E aí vem essa tabelinha aqui que eu acho ela bem legal, que ela indica para a gente aqui, de acordo com o padrão ventilatório do paciente aqui, algumas intervenções, né? Ele mostra aqui, né? Se estiver anormalmente alto, né? Como é o que a gente está vendo aqui, anormalmente alto, maior que 30 ventilações por minuto no adulto, né? Considera que a assistência ventilatória, né? Quando ele fala de assistência ventilatória, pode ser inclusive a ventilação com bolsa, válvula, máscara, tá? Para manter uma fração expirada de oxigênio maior ou igual que 0,85, né? Ou seja, 85% de oxigênio. Se tiver elevada, né, de 20 a 30, administra oxigênio para manter ali uma fração expirada de O2 de 0,85, seria 85%. A gente pode conseguir isso aí, por exemplo, né, meu paciente lá que está ainda respirando com uma máscara facial não reinalante, né, uma máscara com reservatório não reinalante. Se tiver normal, de 10 a 20, observe e considere o oxigênio suplementar se você vê ali que tem indicações. Se tiver baixo, menor que 10 ventilações por minuto,
considere a ventilação assistida, né, ou então ali a assistência total da ventilação, porque pode ser que baixe muito, né? Mantendo sempre essa fração expirada de oxigênio maior ou igual que 0,85, né, a FO2, mantendo uma concentração ali maior ou igual que 85% de oxigênio. Se o paciente tiver apneico, aí eu tenho que fazer uma assistência total da ventilação para esse paciente ali, ventilando ele numa frequência de cerca de uma ventilação a cada 5, 6 segundos, né? Mantendo uma fração expirada de oxigênio de 0,85, mesma coisa como a gente percebe aqui, né? 85% ali de fornecimento, pelo menos, né? Tem que manter maior do que isso, tá? Então, dependendo da gravidade da lesão, pode ser que eu precise ali oxigenar o meu paciente, né? Tentar ali o máximo possível com oxigênio a 100%. Tranquilidade total? E aí a gente segue aqui, né, no nosso B, porque tem mais intervenções ainda para fazer. Ó. No paciente com ventilação anormal, o tórax, olha só, o tórax deve ser exposto, observado e palpado rapidamente, né, como a gente está vendo aqui nas imagens aqui. Então, forneci aqui o oxigênio para o paciente, já estou avaliando aqui também o pescoço do paciente, porque pode ser que tenha turgência jugular, desvio de traqueia, enfisema subcutâneo. Olha o tórax aqui sendo palpado, né, como a gente percebe aqui. E está sendo aqui auscultados os campos pulmonares, né? Ápices pulmonares, bases pulmonares, eu estou auscultando ali. E nós percebemos aqui, né, que eu posso fazer essa assistência ventilatória com a máscara não reinalante, como a gente está percebendo, ou dependendo se meu paciente tiver com aquela frequência muito elevada, acima de 30, ou menor que 10, ou então estiver com apneia, pode ser que seja necessária a ventilação com bolsa, válvula máscara. Oximetria de pulso, como a gente percebe aqui, e procedimentos que podem ser executados se forem identificadas lesões, como por exemplo, pneumotórax hipertensivo, né? A gente está vendo aqui a descompressão por agulha, pneumotórax aberto, aqui a gente está vendo a utilização de um selo torácico, né? Então, tudo isso eu posso identificar na etapa B, né? E são procedimentos aqui, preferências que nós podemos executar. Então, ao escutar os pulmões, né? Deve ser aí realizada a ausculta pulmonar, deve-se buscar identificar pneumotórax hipertensivo, tórax instável, lesões medulares e TCE, porque podem impedir a ventilação adequada do paciente. Descompressão por agulha deve ser realizada imediatamente se for identificado um pneumotórax hipertensivo. Lembrando que a descompressão por agulha pode ser executada por profissionais médicos e por enfermeiros habilitados, treinados, né? Um procedimento que recentemente entrou no rol de práticas aí avançadas, né, dos enfermeiros, né, emergencistas, né, que trabalham, que podem atender a situações como essa, tá? Muita atenção. Olha a importância de você estar preparado. Fica aqui até indagação para você, se você é enfermeiro. Você está preparado para executar esse procedimento? Olha que detalhe interessante, né? Então vamos lá, né? Vamos seguindo aqui porque a gente está na etapa C, e na etapa C, a etapa da circulação, perfusão e avaliar ali possibilidade de outras hemorragias. Primeiro, a hemorragia, a gente lembra que ela pode ser capilar, venosa ou arterial. A hemorragia capilar, geralmente, ela não apresenta muita gravidade. A venosa, dependendo ali da situação, pode ser realmente grave, né? Em hemorragias arteriais, em geral, hemorragias arteriais, elas muitas vezes são muito graves porque o sangue jorra ali, né, e a perda de volume é muito acentuada, então você precisa intervir de maneira imediata, muitas vezes precisando até usar um torniquete, né? Então é muito importante. Mas lembrando, a primeira intervenção que eu tento fazer para controlar a hemorragia é pressão direta em cima do local que sangra, né? Se eu não estou conseguindo êxito, o próximo passo razoável é você pensar na utilização de um torniquete, sem dúvida alguma, tá? E aí a gente nota aqui, ó, o controle de hemorragias pode ser feito com pressão direta, curativo compressivo, né? Por exemplo, uma bandagem israelense, né, pode ser usada, torniquetes, né? E a gente avalia também nessa etapa C, que é uma etapa muito importante, a gente avalia a perfusão, o pulso e a pele, quanto à sua cor, né, a temperatura, e também é muito importante porque tem doenças que podem interferir, né, em relação à pele do paciente. Por exemplo, uma pele com aspecto úmido, né? Pode ser que seja por conta de um paciente que ele está em um ambiente muito quente, pode ser que seja por conta até de um ambiente também muito frio, pode acontecer também. Mas o que é que acontece? Eu tenho que lembrar que fatores ambientais podem interferir nessa avaliação do paciente,
Mas eu sempre penso ali o pior, né? Eu vou pensar o pior, até que se prova o contrário, eu vou imaginar que aquilo é uma pele fria, úmida, pegajosa, eu vou pensar em sinais de choque. É nisso que a gente vai pensar, tá? Então a gente avalia o aspecto. Normalmente a pele ela tem um aspecto, né, no indivíduo normal, aspecto mais seco, né? Então não é úmido, né? Não é frio, não é pegajoso. E lembrando que uma pele pálida está muitas vezes relacionada ali com hipoperfusão, né? E uma pele que apresenta-se cianótica, muitas vezes o problema é de ordem de oxigenação, tá? Então, importante a gente destacar isso. Hemorragias internas, né, que podem acontecer. Normalmente acontecem no tórax, no abdômen, na pelve, no espaço retroperitoneal e região de coxas, né? Um dos adjuntos importantes aqui, né, que nesse capítulo em específico ele não cita, mas no capítulo de trauma torácico, trauma abdominal, cita é a utilização do POCUS, né, do ultrassom. O ultrassom, nesse contexto aí, pode ser maravilhoso, pode ser muito interessante, né, para pensarmos aí na possibilidade de hemorragia interna, né, de sangramento, né, que pode estar acontecendo ali, identificando líquido livre através de algumas janelas, né. E aí até foi atualizado isso, ficou bem legal, né, no PHTLS na 10ª edição, porque ele mostra lá as imagens do passo a passo realizando o EFEST, né, no capítulozinho lá de trauma abdominal, capítulo também de trauma torácico, ele traz também ali detalhes importantes relacionados com isso, né. Então, se você tem ali a mão, se você tem expertise, é mais uma ferramenta que pode ser usada. Inspeção e palpação rápidas, né, à procura de lesões, né, no paciente, por exemplo, palpação pélvica, né. Primeiro só a inspeção, pode ser que eu já veja deformidade pélvica, não precisa eu palpar, porque se eu palpo, corre o risco de você causar instabilidade naquela lesão, desalojar coágulos, né, coisas dessa natureza. Então, já indica ali a restrição pélvica para o paciente, né. A gente já coloca ali uma cinta pélvica. Agora, se eu vejo que não, então pode ser realizada ali uma palpação suave da pelve, né, para identificar a possibilidade de lesões. Em capítulos futuros nós traremos aí mais vídeos com mais detalhes, né, sobre essas intervenções. Aqui o objetivo é pincelar todos esses tópicos, né, que são interessantes. E a gente vem aqui para a etapa D, a etapa da disfunção, que é a etapa onde nós iremos avaliar aqui principalmente, olha só, a função cerebral do paciente. É a medida indireta da oxigenação cerebral que nós queremos avaliar aqui na etapa D, né? Saber se o paciente está tendo ali um cérebro bem oxigenado. Paciente confuso, né? Beligerante, aquele paciente ali que está combativo demais, né? Aquele paciente que está ali praticamente guerreando, né? Ou então um paciente combativo ou não cooperativo, está hipóxico ou sofreu TCE, ele sofreu TCE, na verdade, até que se prove o contrário, né? Então eu penso sempre o pior, né? A gente pensa sempre no pior. Pupilas, o ideal é que elas estejam iguais, redondas, reativas à luz, tá? Então a gente avalia essas duas coisas e uma das formas que a gente tem de fazer isso, né? Você até vê ali em algumas citações do capítulo falando ainda sobre o AVDI, mas praticamente ele cita, né, nessa 10ª edição do PHTLS, que praticamente está em desuso, né? E aí o que acontece? O AVDI é um mnemônico, né, para você utilizar. Se o paciente está A de alerta, o V se só responde a estímulo verbal, o D se só responde a estímulo doloroso, né, estímulo de pressão, ou o I de inconsciente responsivo, né? O paciente está irresponsivo, não responde a nenhum estímulo, né? Então seria uma maneira de você quantificar. No entanto, né, o que traz uma acurácia melhor para você avaliar, para você ter até ali certos pontos para tomada de decisão, identificar a lesão se é leve, moderada, grave, né, no ponto de vista de pensar no TCE, é a escala de Como de Glasgow. Vamos analisar aqui junto comigo o que é que a gente tem que lembrar. Que a escala de Como de Glasgow ela avalia aqui 3 parâmetros, né, a abertura ocular, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora, né? Na abertura ocular, o máximo que o paciente ganha é 4, né? O mínimo é 1. Na melhor resposta verbal, o máximo é 5, o mínimo é 1. Todos os mínimos são 1, né? Na melhor resposta motora, o máximo é 6, o mínimo é 1, como a gente está percebendo aqui. E aí eu vou pegar a pontuação de cada parâmetro, abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, e eu vou somar no final, tendo assim, né, essa pontuação, né? Aqui está a avaliação para adultos, né, ou crianças aqui maiores do que 5 anos de idade, porque se está abaixo dessa idade aí, a comunicação é mais difícil e tem outra forma de você fazer a escala, tá? A gente vai trazer isso depois no vídeo futuro sobre trauma pediátrico. Na abertura ocular, se ela é espontânea, o paciente ele ganha 4,
se só abre os olhos, né, quando você fala, né, ao som, então ele ganha 3. Se é a pressão, esse estímulo de pressão pode ser no leito ungueal, pode ser uma pressão na região do trapézio, né, ou então na incisura supraorbitária, né? Então, se é a pressão, ele ganha 2, e se está ausente, se ele não abre o olho de forma nenhuma, ele ganha 1. Se tem algum fator ambiental, por exemplo, ali, ou então algo que faça com que não dá para testar, ou então algum fator no próprio paciente, por exemplo, ele tem um trauma que impede que ele abra os olhos, né? Então, uma lesão ali, então é um padrão não testável, né? Você bota NT, né? Resposta verbal, o indivíduo pode estar orientado, se está orientado ele ganha 5, confuso, ele ganha 4, pronunciando apenas palavras, né, mas desconexas ali daquele sentido, né, que a gente tem ali, né, de uma pessoa que está tendo uma comunicação ali coerente, né. Então ele ganha 3, apresentando apenas sons, né, sons ali incompreensíveis, 2, e se tiver ausente ele ganha 1. Né? E se tiver algum fator que impede a comunicação do paciente já prévio ali, então o padrão não testável. E a gente vem para a melhor resposta motora. O paciente obedece a comandos? Se ele obedece a comandos, eu falo, olha só, mostra aí 2 dedos da sua mão direita para mim. Ele vai lá e mostra. Né? E aí ele sabe, ele identifica. Eu não quero saber se ele está mexendo o braço, quero saber se ele sabe que são 2 dedos, se ele sabe que é o braço direito dele. Se ele entende, né? Se ele obedece a comandos. Se ele obedece, aí maravilha, ele ganha 6. Agora, se ele não obedece, o que é que a gente vai fazer? A gente vem para cá, a gente vai fazer um estímulo de pressão. Né? E ao fazer esse estímulo de pressão, né, que antigamente o pessoal chamava muito de estímulo doloroso, isso foi até atualizado na escala de Como de Glasgow, né, pelo próprio site da escala, né, para a gente chamar de estímulo de pressão, eu faço esse estímulo de pressão, né, e aí eu vejo se ele localiza o estímulo. Por exemplo, eu fiz aqui o estímulo na região do trapézio, fiz aqui na região do trapézio. Aí ele foi com a mão, olha, a mãozinha dele lá, passando do nível da clavícula, localizou o estímulo. Ele localizou, ele foi com a mão para remover. Então, se ele localiza o estímulo, ele não ganha 6, mas ele vai ganhar 5, ele perde 1 ponto, né? Porque ele localizou o estímulo, mas ele não está obedecendo a comandos. Agora, se ao invés de localizar o estímulo, ele faz uma flexão, mas é uma flexão ainda normal, né? Ele não chega a localizar, ele não vai com a mão lá em cima para tentar remover, mas ele sobe ali mais ou menos aqui a esse nível aqui, né? Da região aqui da dobra do cotovelo, fazendo uma flexão. É uma flexão normal ainda. Se é uma flexão normal, então esse paciente perde mais 1 ponto e ele vai ganhar agora 4, né? Se ele faz uma flexão anormal, que seria ali aquela postura de decorticação, né? O paciente com aquela flexão anormal do corpo, se esticando todo, perde mais 1 ponto, vai ganhar 3, isso aqui é uma condição muito grave, né? E se ele tem, ao invés de flexão anormal, uma extensão anormal, né? Uma descerebração, perde mais 1 ponto, ganha 2. E se tiver ausente, ele vai ganhar 1. Né? E se tem algum padrão ali que ele não se move por conta já de alguma lesão prévia, alguma coisa dessa natureza, é não testável. Tá? E aí eu vou somar. A gente tem que lembrar sempre que Glasgow menor igual que 8 indica lesão grave, de 9 a 12, lesão moderada, e de 13 a 15, lesão leve. Né? Normalmente, quando nós temos ali um Glasgow menor igual que 8, isso indica uma necessidade de proteção da via aérea. Tá? De cuidado maior ali com a via aérea. Muitos falam intubação, mas nem sempre a intubação é o tratamento de eleição. Né? Nós podemos ter outras intervenções, mas ele precisa de uma via aérea definitiva. É isso que a gente pode falar. Tranquilidade, a gente vem aqui para a etapa E, exposição e a etapa do ambiente. Né? Eu vou expor somente o necessário, né? Ali, se eu estiver no ambiente externo, para poder avaliar. Estou lá no meio da rua ainda, né? Então para me avaliar o paciente, eu vou expor somente o necessário realmente. Né? Lesões com risco de vida podem passar despercebidas, né? Se o paciente ele não for examinado, se ele não for examinado aqui adequadamente, né? Então podem passar despercebidos, né? Se o paciente ele for examinado ali de forma inadequada. E as lesões não podem ser tratadas se elas não forem identificadas, por isso você tem que expor. Né? A lesão está onde você não está expondo, né? Isso é uma máxima que a gente tem. Né? Cobrir o paciente o mais rápido possível para evitar a hipotermia, né? Que é uma grande vilã do trauma, né? Consta aí, né? Na tríade letal do trauma, hipotermia gerando coagulopatia, acidose metabólica, complicando tudo isso naquele paciente que tem um trauma grave, está em choque, né? Então, tenho que atentar para esses detalhes, né? E eu vou ajustar também, além disso, a temperatura interna da ambulância, né? Para poder esse paciente ele ser transportado de maneira adequada, evitando a hipotermia também.
Então, quanto a gente até usou uma máxima interessante, que é quanto mais a temperatura ela está boa para os socorristas, ela está ruim para a vítima, né? Então, como é que o socorrista gosta? Ambulância fria, com ar-condicionado ligado, né? E para o paciente isso não é tão bom, né? Porque eu vou piorar ali, né? Do ponto de vista da hipotermia, né? Levando ali a um pior desfecho, né? Evidências forenses, né? Toma cuidado quando você for expor, porque às vezes pode ter ali uma marca de uma perfuração, né? Um ferimento por arma de fogo, um ferimento por arma branca. Você pode destruir uma evidência, né? Então toma cuidado com isso, né? E essas roupas que são ali removidas têm que ser entregues, né? Para se é um ambiente dessa natureza, né? Que envolve ali o cenário de crime, alguma coisa desse ponto de vista, deve ser entregues ali para as autoridades legais, né? Então, a gente tem que entender isso. Aqui está uma forma bem legal, né? Essa imagem aqui é uma imagem do PHTLS, da 10ª edição, né? Ele até atualizou, antes ele mostrava um desenho, né? Que não era muito bacana, mas ficou legal essa imagem aqui, onde ele mostra, né? Que são os pontos de corte para você expor ali e ter acesso rapidamente, né? Ao corpo do indivíduo, né? Para poder avaliar de maneira adequada, né? Então, bem interessante. E, além disso, né, a gente tem o seguinte, concluir, né, aqui toda a etapa, né, o X, A, B, C, D, E. Mas existem ainda os adjuntos que podem ser utilizados em relação à avaliação primária. Vamos conhecê-los? Vamos analisar junto comigo aqui quais são esses adjuntos. Ó, oximetria de pulso. Oximetria de pulso eu posso usar. Eu tenho que lembrar só que ela tem um delay, né, de 5 a 30 segundos, né, entre a verdadeira saturação de oxigênio no sangue e o que está sendo exibido ali no display do oxímetro, né? Tem fatores que afetam também a oximetria, como a vasoconstrição, monóxido de carbono, a intoxicação por monóxido de carbono, podem não dar ali valores fidedignos de saturação de oxigênio, né? Tem até detectores específicos de monóxido de carbono, né? Que parece um aparelho também de oxímetro de pulso que eles detectam essa quantidade, que nós traremos isso aí em vídeos aqui futuros, quando estivermos falando sobre, por exemplo, queimaduras, né, que envolvem ali ambiente de incêndio, né, a gente vai estar trazendo isso por aqui. O dióxido de carbono expirado, exalado, né, que pode ser mensurado através da capnografia como forma de onda, ou então da capnometria, né, ou então pode ser também através do detector colorimétrico, né, como a gente está vendo aqui nessa imagem aqui, né, detector colorimétrico do CO2 exalado, né? Então, quando eu tenho uma via aérea ali, por exemplo, o paciente foi entubado ou foi inserido numa via aérea avançada e essa via aérea ela está posicionada de maneira adequada, então vou ter essa mudança de cor, né? Você percebe aqui que ele está oscilando aqui, ele passa aqui do roxinho para essa parte mais amarelada, né? Mostrando ali que tem CO2 exalado, né? Então, é muito interessante porque confirma o posicionamento de tubo traqueal e vias aéreas extraglóticas e pode ser útil para orientar a frequência ventilatória, né? Além disso, temos mais adjuntos, temos, né? Monitoramento eletrocardiográfico, ele pode ser possível, não é todo local que a gente tem, mas a unidade de suporte avançado de vida, né? Muitas vezes você tem ali esse acesso, não fornece tantas coisas assim de adicionais, né? Você ter acesso ao ritmo do paciente, muda tanta coisa, né? Parando para analisar, mas, por exemplo, a pressão arterial, em muitos cenários, pode ser que ela seja interessante, mesmo sendo ali um parâmetro de sinal vital que nós deixamos para avaliar sinais vitais somente no exame secundário. Mas em alguns cenários ali, paciente em choque, hemodinamicamente instável, pode ser que ela seja uma ferramenta importante para utilizarmos ali ainda como adjunto no exame primário, né? Então, isso consta aí no PHTLS na 10ª edição e constava já também em edições pregressas, né? Já falando isso, porque isso é um dado interessante, né? Em geral, não faz parte do exame primário, né? Mas preferência por método, olha o detalhe, por método por ausculta, né? Melhor você verificar ali de uma maneira utilizando o método auscultatório, né, do que você utilizar métodos automáticos, porque eles não têm ali uma acurácia tão confiável. Eles podem refletir valores que não são valores fidedignos, né? Esses equipamentos, né, automáticos, eles podem trazer ali valores que eles não são fidedignos, né? Essa aí é a grande diferença. E pode ser útil no manejo de doentes graves, né, durante o exame primário. Então, são aqui alguns adjuntos que nós temos. O transporte do nosso paciente, né? Já que a gente atendeu esse paciente, como é que a gente transporta, né? O doente crítico, como é que eu identifico esse doente crítico, né? Eu tenho que manter o tempo de cena o mais breve possível, idealmente 10 minutos ou menos, isso aqui é o conceito que a gente chama de 10 minutos de platina, né?
quando qualquer uma das seguintes condições de risco de vida estiver presente. Por exemplo, via aérea inadequada ou ameaçada, aqui o problema está no ar, né? Na ventilação prejudicada, né, conforme demonstrado, por exemplo, uma frequência ventilatória anormalmente rápida ou lenta, hipóxia, uma saturação menor que 94%, mesmo com oxigênio suplementado, espineia, pneumotórax aberto ou tórax instável, suspeita de pneumotórax fechado ou hipertensivo, hemorragia externa significativa ou suspeita de hemorragia interna, estado neurológico anormal. Nossa, você está anotando aqui que eu tenho aqui comprometimento no A, no B, no C, né? Agora no D aqui, né, o estado neurológico anormal, né, a pontuação no Glasgow menor ou igual que 13, né, ou então componente motor, só bate aqui, ó, componente motor, se tiver menor que 6, já é algo preocupante, né? Atividade de apreensão, né, paciente ali muito ansioso, déficit sensorial ou motor, trauma penetrante na cabeça, pescoço, tronco ou próximo a cotovelo ou joelho nas extremidades, amputação ou quase amputação proximal aos dedos das mãos ou dos pés e qualquer trauma significativo na presença do seguinte, olha só, história de condições médicas graves, por exemplo, doença arterial coronariana, DPOC, distúrbio hemorrágico, idade maior do que 55 anos, hipotermia, queimaduras, gravidez, né? Então, olha esses detalhes como eles são importantes. Resumindo, basta você pensar no seguinte, pensa só no seguinte, tem problema que envolve ali hemorragia sanguinante, problema no A, problema no B, no C, no D, então, cara, precisa atender esse paciente aí, focando no transporte rápido dele para o intra-hospitalar, tá? Então, atenta para esses tópicos aí que eles são muito importantes. E aí a gente vem para cá, ó, fluidoterapia, né? Estou a caminho do hospital e a gente pode pensar em reposição de volume, professor? Posso pensar. É uma possibilidade, né? Cristalóides, eles devem ser utilizados criteriosamente titulados, né, para alvos clínicos específicos. Então, aquela conversinha que a gente tem, não, faz lá 2 acessos venosos calibrosos no paciente, abre volume nele, demasiadamente, né? Então, sem critérios, sem alvos, sem meta, isso não pode ser feito. Isso não pode. Eu tenho que ter metas bem estabelecidas. É isso que eu tenho que guardar. Tá? Então, toma muito cuidado com isso, que você pode estar ajudando a matar o doente fazendo uma intervenção como essa. Porque eu tenho que entender que os cristalóides em excesso, lá num paciente que tem hemorragia interna, eles podem, vamos ser bem objetivos, quebrar o coágulo. Eles podem romper o coágulo, né, que já estava ali se formando e causar ressangramento, né, causam também hemodiluição, né, do sangue do paciente. Olha o problema que a gente tem. E tudo isso faz com que o paciente tenha um pior desfecho. E você, às vezes, na cena, demorando para fazer isso, para conseguir funcionar acesso venoso, para poder fazer cristalóide para o paciente, retardando o transporte dele. Cuidado com essas intervenções. Muita atenção, tá? Então, a reanimação excessiva de cristalóide, ela traz riscos, né? No caminho para o hospital receptor, pode ser funcionado 1 ou 2 catéteres 18 gauge, né? 18, isso aqui foi atualizado desde a 9ª edição, né? Podem ser inseridos, né, no antebraço ou nas veias antecubitais do paciente. Cuidado, porque às vezes quando a gente fala que a caminho do hospital, cuidado, a ambulância em movimento, né, ela pode trazer risco ali para acidentes com pérfuro cortante. Então, cuidado. Né? Então, só sabe quem já trabalhou ali realmente dentro de ambulância, trabalhou muito tempo no SAMU. Essas intervenções, às vezes, você tem que ter ali uma boa habilidade para tentar executar, mesmo assim arriscado. Então, cuidado, né, para não ter ali nenhum acidente pérfuro cortante, né, até ter ali uma contaminação, alguma coisa dessa natureza. Acesso intraósseo como uma alternativa, se as tentativas de acesso venoso elas forem mal sucedidas, né, então eu tenho que pensar nisso, né, tá aqui, por exemplo, aqui um dispositivo de acesso intraósseo que é o Waze-IO, né, se o profissional ele é habilitado, então ele pode executar essa intervenção, né, desde que tenha aí os equipamentos apropriados, né, e não está utilizando ali meios de fortuna. Nós trabalhamos com essas habilitações, né, então aqui em João Pessoa trabalhamos com essas habilitações, habilitando enfermeiros, né, para poder estarem preparados, né, para a execução desse procedimento. E aí a gente vê aqui, ó, iniciar acesso venoso na cena apenas atrasa o transporte, a não ser que seja uma situação como aquela, né, que a gente citou lá no comecinho. Presa em ferragem, soterrado em escombro, alguma coisa dessa natureza. Tá? Mas, no mais, a gente não tem essas indicações de ficar perdendo tempo, atrasando o transporte do paciente. Outra intervenção também bem interessante é o uso do ácido
tranexâmico, né? A gente vai falar aqui 2 tópicos importantes ainda. Que ele pode ser utilizado até 3 horas da ocorrência da lesão, né, para pacientes que têm suspeita de sangramento interno, né, hemorragia intratorácica, intraabdominal, né, então, feito ali 2 gramas do ácido tranexâmico, normalmente pelo estudo CRASH-2 que você vai perceber de recomendação é 1 grama, né, em 10 minutos, né, correr ali em 10 minutos, 100 ml de cristalóide vai ser feito, e mais 1 grama para correr nas próximas 8 horas para o paciente. Algumas evidências, né, do campo militar começaram a utilizar o bolos de 2 gramas, né? 2 gramas, né, sendo feito ali direto. Essa é uma recomendação do meu militar, apesar de que no PHTLS, na 10ª edição, ele trouxe somente falando 2 gramas intravenosos. Ele não citou ali o passo a passo de se fazer, mas também não falou que não podia ser feito da outra forma, né? Então, é um detalhe que a gente tem aí até de uma possível atualização relacionada com essa recomendação, tá? Então, é bem interessante. Então, outro detalhe interessante é que não tem em todo lugar, e não tem em todo lugar mesmo, né? Então, o Brasil, inclusive, né, foi pioneiro na América Latina, né, em implantar a hemotransfusão no atendimento pré-hospitalar, merecendo aí um destaque fundamental para o SAMU de Bragança Paulista, né? Dr. Lucas Sertran, né, um cara extraordinário, né, que pegou lá modelos, né, executados em outros países, né, países europeus, por exemplo, e trouxe, viu que aquilo ali dava para se aplicar aqui e implantou, né, no serviço. Então tem SAMU no Brasil sim fazendo hemotransfusão, com base nisso já outros serviços implantaram, né, usando o seu modelo, né, e isso é muito interessante. Eu estou trazendo aqui para a gente entender que realmente a hemotransfusão ali é uma possibilidade, né, de ser executada no atendimento pré-hospitalar, desde que tenha logística para isso, né. Então, nós ficamos por aqui com essa aula, com esse conteúdo, né? Na verdade, aqui um conteúdo, um bate-papo, né? E deixa aí seu comentário, né? Coloca aí qual sua dúvida, quais próximos conteúdos você quer ver por aqui. Se lembre que aqui a gente está na nossa playlist de trauma, né? Trazendo aqui atualizações sobre a 10ª edição do PHTLS. Um forte abraço e não esqueça, segue lá também no Instagram, @prof.joãomoraes, se você me encontrou aqui pelo YouTube. Estamos juntos, um forte abraço e até a próxima.